Trompete. O trompete é um dos instrumentos mais antigos de que se tem conhecimento. Foi usado pela primeira vez para sinalizações na China Antiga, Egito e Escandinávia. Ele era bastante longo e não tinha pistos. Na época dos romanos, também era tocado em cerimônias militares e civis. O primeiro uso musical foi no final dos anos de 1300, quando adquiriu a forma dobrada, semelhante aos modelos de hoje. Por volta de 1500, na cidade de Nuremberg, Alemanha, tornou-se o centro de fabricação de instrumentos no mundo. Foi nessa mesma época que a primeira música para o trompete foi escrita. No final dos anos de 1700, o instrumento tornou-se membro regular da orquestra. Neste mesmo período, pedaços curtos de tubo eram usados para alongar ou encurtar o trompete para que ele pudesse ser usado para tocar mais notas. Em 1815, os pistos foram inventados, o que tornou este engenho desnecessário. Deste modo, os trompetistas puderam tocar qualquer nota da escala usando essa nova tecnologia. Os trompetes são normalmente feitos de latão ou outro tipo de metal, geralmente prateado ou laqueado. Nos dias atuais, está inserido em bandas, orquestras, big bands, conjuntos de metais e música popular. Trombone. O trombone é o único instrumento de metal inserido na orquestra sinfônica que usa o slide e não a tecnologia dos pistos. O ancestral do trombone é a tromba, uma longa trombeta utilizada na Idade Média. Em italiano, a palavra trombone significa grande tromba. Um dos ancestrais do trombone foi o sacabucha, um tipo de instrumento deslizante que também não fazia utilização de pistos. O trombone de hoje é basicamente o mesmo de quando ele apareceu em 1450. Em 1500, a cidade de Nuremberg, na Alemanha, era conhecida como o centro da fabricação de trombones no mundo. No início, era tocado principalmente em bandas de concertos da cidade e usado na igreja para acompanhar o canto. Os compositores gradualmente o descobriram como um instrumento muito útil, visto que era o único instrumento de sopro da época que podia tocar qualquer nota da escala. Por volta de 1700, o instrumento foi adicionado às bandas militares. Mozart e outros grandes compositores clássicos o inseriram em óperas e obras sacras. Finalmente, em 1850, já eram membros regulares da orquestra. As partituras foram escritas para alto, tenor e trombone baixo. A adição do rotor ao trombone no início dos anos de 1900 permitiu que as notas mais graves fossem tocadas com maior facilidade. Hoje, os trombones são tocados em bandas, orquestras, big bands, conjuntos de metais e grupos de música popular.
Tuba. O mais grave dos instrumentos de metal surgiu por volta de 1835, em Berlim, na Alemanha. Contudo, o modelo empregado na orquestra sinfônica foi desenvolvido somente em 1845. Ela consiste em um tubo cilíndrico recurvado sobre si mesmo e que termina em um pavilhão em formato de sino. O som é controlado por válvulas ou pistões cujo número varia de 3 a 5. Atualmente existem alguns modelos que possuem de 6 a 7. De timbre suave e surpreendentemente ágil, apesar do grande porte, a tuba foi introduzida na orquestra sinfônica por volta de 1850. Existem tubas baixo, que são afinadas em Mi bemol e Fá, e as tubas contrabaixo, que são afinadas em Dó e Si bemol. A tuba é um instrumento que tem extensão muito variada pelos tipos que delas são encontrados. Indispensável na orquestra, foi por vezes utilizado em solos pelos compositores Berlioz, Wagner e Bruckner. É muito usada em bandas civis e militares, onde desempenha um papel fundamental. Eufônio. O nome eufônio deriva da palavra grega euphonos, que significa belo soar. O instrumento é feito de metal, predominantemente cônico, tendo um timbre mais escuro e um som mais aveludado. O construtor Adolf Sax criou uma família de instrumentos denominada de Saxhorn. O baixo desta família chamava-se contrabass tuba, ou bombardon. Esta família foi rapidamente copiada e adaptada por vários construtores da época. No início do século XIX, a utilização de válvulas revolucionou a fabricação dos instrumentos de metal. Em 1842, Sax estabeleceu sua fábrica em Paris. Lá, desenvolveu uma família completa de instrumentos de bocal, que deram origem a vários instrumentos modernos. Cópias e variações desses instrumentos foram feitas em diversos países, o que deu início a uma grande confusão de nomenclatura. Instrumentos idênticos passaram a ter nomes distintos em diferentes lugares. A confusão chegou a tal ponto que, em 1921, realizou-se em Londres, na Inglaterra, uma conferência para discutir a padronização dos instrumentos, estabelecendo-se assim o eufônio como nome oficial universal do instrumento que conhecemos hoje. Posteriormente, acrescentou-se um quarto pisto ao eufônio, ampliando o registro e equilíbrio do timbre do instrumento. Percussão. É possível afirmar que os primeiros instrumentos musicais a surgir provavelmente foram os de percussão. Podemos imaginar o homem de Neandertal explorando os sons resultantes de troncos ocos, percutindo-os com pedaços de madeira ou com as próprias mãos, maravilhados com as diferentes sonoridades produzidas. Depois de séculos, o homem passou a construir seus instrumentos e aperfeiçoá-los. Os tambores mais antigos foram descobertos com escavações arqueológicas e datam no período de 6.000 anos antes de Cristo, e há indícios de que eram usados para entretenimento e rituais. No entanto, na história da música só existem registros mais detalhados a partir do período medieval. A partir da fusão de alguns instrumentos, surgiu o tambor de estilo militar, com pele animal, inferior e superior, tensionada por cordas ou tiras de couro, que foi o principal predecessor dos tambores e caixas que conhecemos hoje. Séculos depois, nas orquestras, durante muito tempo, o único instrumento usado foi o tímpano. Já no século XIX, o conjunto de opções para os percussionistas foi ampliando, com a inclusão da caixa, pratos e outros elementos.
Foi só no século XX que toda a extensão sonora da percussão foi explorada. Atualmente, existem uma grande variedade de instrumentos de percussão, construídos com tecnologia avançadas e direcionadas às necessidades específicas de cada situação musical.